E eu quero compartilhar um texto bíblico que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4, os versos 7 até o verso 10º. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao 10. E tem também um simbolismo aqui na minha presença aqui essa manhã. Tem um símbolo aqui. Qual é o símbolo, pastor? É que a vida é dura. A vida é difícil. O pastor Edinaldo ele está ensinando isso para os irmãos sem falar nada. E por que esse simbolismo? Porque ontem os irmãos tiveram o privilégio de ouvir o pastor Roberto Brasileiro, né? Presidente do Sínodo, do Supremo Concílio, perdão. Só que agora de manhã vocês vão ter que ouvir o João Todão. Então a vida é dura. A vida é difícil, né? Como disse aquele alemão muito inteligente, que tinha um cabelinho um pouco bagunçado, Schopenhauer, vida é sofrimento, né? A vida é sofrimento. Mas vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 até o verso 10 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento. Louvamos o nome do Senhor pelo privilégio de recebermos a Tua Santa Palavra mais uma vez em nossas vidas. O Senhor conhece a minha estrutura e, como diz o salmista, a minha estrutura é de pó, diante da grandeza do Senhor. A minha estrutura é de fragilidade. O Senhor conhece os meus limites, as minhas limitações, mas ao mesmo tempo há um poder que age em mim, que é o Teu Espírito Santo. E é o Teu Espírito Santo que nós clamamos, ó Deus, coragem, ousadia, intrepidez nesse momento. Mas junto com esta coragem, ousadia, para trazer a Tua Palavra, eu peço singeleza, eu peço simplicidade, objetividade nas palavras, para que eu e os meus irmãos saiamos daqui recebendo, ó Deus, em nossos corações, aquilo que o Senhor tem para o Teu povo neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece a minha vida, abre os ouvidos e os corações dos meus irmãos também estejam preparados para recebermos a palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, há um tempo atrás, eu fiquei sabendo de duas situações envolvendo cristãos, homens de Deus, muito tementes ao Senhor, homens piedosos. Uma situação que chamou muito a minha atenção era de um colega de ministério, um pastor, que ele estava num grau de estresse tão alto, ele estava num nível de ansiedade tão elevado, que num domingo à noite, quando ele veio ao púlpito para pregar, a ansiedade foi aumentando, o estresse foi aumentando, aquilo se transformou num pânico, ele passou mal e desmaiou no púlpito da igreja. Os irmãos tiveram que socorrê-lo, pegaram ele, socorreram, e ele teve todos os cuidados necessários. Era um estresse altíssimo, era uma ansiedade altíssima, porque o próprio médico que o atendeu constatou isso. Uma outra situação que me chamou a atenção, esse de um amigo já, muito próximo, um irmão em Cristo Jesus, bem próximo a mim, e que estava vivendo um momento muito difícil também na sua vida. Problema com a família, mais especificamente no casamento. Ele tinha tido um diagnóstico também de uma doença muito difícil. Ele estava com problemas no trabalho. E num determinado momento, dentro do seu apartamento, ele teve uma convulsão nervosa. Ele apagou. Momentaneamente ali, ele perdeu a consciência. Ele machucou toda a boca por dentro. Se contorceu, né? O corpo dá aquela retraída. A esposa o socorreu. Hoje está bem. Os dois estão bem. Tanto o colega nosso, pastor, quanto esse meu amigo, irmão, também estão bem. Isso reflete a fragilidade da vida humana. Essas duas situações, de repente você lembrou de outras situações próximas a você, reflete o quanto nós somos frágeis. Nós somos frágeis emocionalmente. Nós somos frágeis no nosso físico. Nós somos frágeis na nossa mente. Por isso que quando eu ouvi esses dois relatos desses dois irmãos em Cristo, logo eu me lembrei desse texto de 2 Coríntios capítulo 4, mais especificamente esse verso 7. Quando Paulo diz assim: temos, porém,
este tesouro. Se você quer entender aí de maneira bem resumida o que Paulo está falando sobre esse tesouro, é só ir no versículo anterior. No versículo 6, Paulo fala o que é o tesouro. Que é quando ele foi iluminado, é quando nós somos iluminados pela graça de Deus. E Cristo passa a ser o nosso grande tesouro, ok? Mas agora o que me chamou a atenção, quando eu ouvi o relato desses irmãos, essa outra expressão de Paulo. Esse tesouro em vasos de barro. Paulo está dizendo que cristãos são como vasos de barro. Eu e vocês. Está deixando claro aqui o texto bíblico que somos frágeis, somos fracos. Não é à toa que o salmista, e isso deixa claro que Paulo não tira isso da sua cabeça, e nem eu estou usando isso aqui, isso é de minha autoria, mas Paulo lia as escrituras, e lá no Salmo 103, um salmo de Davi deixa isso muito bem claro. Senhor, diante de ti, nós somos como pó, a nossa estrutura é como pó. Nós somos como uma planta, que quando bate um vento mais forte, nós somos jogados de um lado para o outro. E isso é uma realidade, porque desde que o pecado entrou no mundo, desde a entrada do pecado no mundo, lá no Jardim do Éden, a ansiedade, o medo, o estresse, o desespero, tem feito parte da vida do ser humano. Tem feito parte da vida do ser humano. Porém, e aqui que eu peço a sua atenção, porém, na nova vida em Cristo Jesus, a partir do novo nascimento, do nascer do Espírito, quando nascemos do Espírito, então há um tesouro em nossas vidas. E que tesouro é esse? Como eu disse, Paulo vem argumentando nos versículos anteriores, é Jesus Cristo, o poder de Deus agindo em nós. E aqui está a grande diferença entre o ímpio e o filho de Deus. Aqui está um dos grandes paradoxos da vida cristã. Eu sou um vaso de barro, eu sou fraco, eu sou frágil no meu físico, nas minhas emoções, na minha mente, mas há um poder que age em mim, há um tesouro na minha vida, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Somos habitados pelo Espírito Santo do Senhor. Esse é o grande paradoxo da vida cristã. E por isso, meus irmãos, um cristão, um servo do Senhor, não pode se entregar ao desespero. Um servo de Deus não se entrega ao pânico, porque o Espírito de Deus o habita. Amém? Então agora, de maneira bem objetiva e simples, eu quero ver algumas situações com os irmãos. Peço que fique com a Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos trabalhar nesse texto. Algumas situações em que somos sustentados pelo Senhor. Por isso que eu dei o título dessa mensagem de sustentados por Cristo. Sustentados pelo Senhor. E a primeira situação que nós somos sustentados pelo Senhor é que nós somos sustentados nas tribulações. E não conte para o pastor Edinaldo que eu trouxe um esboço, porque eu sei que ele detesta esboço. Mas vai dar tudo certo, pastor. Porque eu sou mais lento. Somos sustentados nas tribulações. Observe comigo o verso 8, quando ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Com calma, depois você dê uma olhadinha mais uma vez dos versos 8 ao 10. Você vai ver Paulo expondo a vida humana de uma maneira muito real. Paulo está expondo a vida como ela é. E reforço, nós somos carne e osso. Mais uma vez eu digo, nós somos frágeis, passamos por problemas, enfrentamos situações angustiantes, todos nós. Eu sei que esse discurso que nós cristãos, reformados, presbiterianos, trazemos para os irmãos, para a igreja, ele contraria um discurso que volta e meia você ouve por aí, principalmente na chamada teologia da prosperidade, onde o cristão tem que estar sempre saudável, sempre com uma vida próspera, sem problemas. Bom, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, não é essa a realidade que o apóstolo Paulo expõe aqui. Paulo disse, em tudo somos atribulados, nós passamos por tribulações. E o que é uma tribulação? Uma tribulação é uma aflição,
é um desgosto. Em termos simples, é quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Então você fica aflito. E as aflições, os problemas, as tribulações podem fazer o que com a gente? Paulo diz, podem nos deixar assustados. Ele diz perplexos aí. As tribulações, as aflições podem nos assustar. Elas têm esse poder. E nós, povo de Deus, enfrentamos isso. Bom, lembre comigo alguns personagens da palavra de Deus e da história da igreja. José do Egito. José do Egito, ele foi maltratado pelos seus próprios irmãos. Mas ele não foi só maltratado, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Davi, lembra daquela expressão clássica de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Este homem segundo o coração de Deus, seus amigos e seus próprios filhos, alguns dos seus filhos, armaram para tirar a vida dele, para matá-lo. Os profetas foram maltratados, sofreram fisicamente, foram presos, simplesmente por anunciarem a palavra de Deus, por dizerem, assim diz o Senhor. Os apóstolos, Tiago, João, Paulo, Pedro, perseguidos, presos, maltratados, injuriados, por quê? Por causa do Evangelho, por pregarem o Evangelho. Bom, um personagem da igreja, o pastor João Calvino. O pastor João Calvino foi um homem que experimentou tribulações assustadoras, que traziam perplexidade, pelo menos trouxe a mim quando eu fiquei sabendo. João Calvino, ele foi casado por 9 anos com uma mulher chamada Idelete. 9 anos ele foi casado com essa mulher. Nos 9 anos, eles tiveram 3 filhos, mas os 3 filhos morreram, porque nasceram prematuramente. O primeiro filho, com 2 semanas, faleceu. E os outros 2 também faleceram. Calvino, ele almejava ter herdeiros e não pôde ter. Mas nesses 9 anos, morreram 3 filhos, e morreu também sua esposa. Em 9 anos que eles ficaram juntos. 3 filhos morreram, depois a esposa morreu. Aí você pega as biografias sobre Calvino, aí você pega as cartas que Calvino escreveu, você não vê esse homem murmurando uma única vez. Você não vê esse homem reclamando uma única vez. Você não vê ele revoltado contra Deus e contra todos. E sabe por que isso? Porque Calvino sabia que quem o sustentava na tribulação era o Senhor. Dizem os escritores que eles se firmavam muito nesse texto de 2 Coríntios capítulo 4, porque ele sabia que passava por tribulações, enfrentamentos na vida, mas o Senhor o sustentava. De repente Calvino, ele tinha uma personalidade forte, né? Ele sabia lidar melhor, ele fez PNL, né? Programação neurolinguística, ou ele estudou física quântica, e não tem nada contra isso, mas só que tem o seu lugar, né? Não, meus irmãos. Calvino foi fortalecido pela promessa da palavra de Deus. Passamos por tribulações que nos deixam assustados, em alguns momentos apavorados, mas nós somos sustentados pelo Senhor. O texto continua, e ele diz assim, aí mesmo no verso 8. E aqui fica bem clara a diferença entre um cristão e um não cristão. Em tudo somos atribulados. Aqui que eu quero frisar agora. Porém não angustiados. Perplexos, ou seja, a tribulação pode nos assustar. Porém não desanimados. Bom, em meio às tribulações da vida, em meio às aflições da vida que nos assustam, nos deixam perplexos, uma certeza nós temos: não ficaremos angustiados, não ficaremos desanimados, não seremos dominados pela angústia. Eu já tive momentos de angústia. Angústia é aquela sensação de coração apertado. Parece que jogaram um caminhão de areia sobre você. Já me senti assim, já me senti dessa forma. Mas um filho de Deus não permanece nesse estado. Ele não fica na angústia, ele não fica no desânimo, porque quem o sustenta é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Amém, meu irmão? Confiemos nisso. Aconteça o que acontecer, nunca duvide de que Deus tem o controle das nossas vidas. Deus tem o controle sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nada escapa ao seu controle. Isso nos traz uma segurança de que somos sustentados nas tribulações. Bom, mas uma outra situação que Paulo nos mostra, que somos também sustentados, é que somos sustentados nas perseguições. Por isso que ele diz assim no verso 9: perseguidos,
porém não desamparados. Todo cristão fiel experimenta perseguição. Porque a perseguição, ela faz parte da vida cristã. Pode ser que ela seja mais intensa ou menos intensa, dependendo do lugar. Nós sabemos de alguns países onde a perseguição ela é física, ela é cruel. Nós oramos, nós igreja, do Senhor, oramos pela igreja perseguida. Em alguns lugares há uma perseguição física, cruel. Em outros, não é bem assim. Há uma perseguição mais velada, como no nosso caso. Existe uma perseguição, mesmo que velada. Então, dependendo do lugar, ou dependendo do tempo, ela pode ser uma perseguição mais intensa ou menos intensa. Mas ela existe. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 20, Jesus disse assim: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Qual que é o pensamento óbvio e a fala óbvia de Jesus? Poxa, se perseguiram a mim, que sou filho de Deus, se perseguiram a mim, o Messias, vocês acham que vocês não, que eu não serei perseguido? Sim, a perseguição faz parte das nossas vidas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a um jovem pastor, o jovem pastor Timóteo, e se você quiser acompanhar a leitura, está em 2 Timóteo 3,12. Olha o que Paulo recomenda, olha o que ele diz a esse jovem pastor. Segunda Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. O que Paulo está dizendo? Que um cristão piedoso, um cristão fiel ao seu Senhor, ele experimentará a perseguição. Como eu disse, ela pode ser mais intensa ou velada, mas enfrentará a perseguição. Se eu sou um cristão fiel, se você é um cristão fiel, a perseguição chegará numa hora ou outra. Paulo é um exemplo claro disso. Porque o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, que perseguia e maltratava os cristãos, a partir do momento que ele se torna um servo de Deus, ele passa a ser um perseguido. E como perseguido, Paulo foi açoitado, ele foi injuriado, ele foi preso, ele passou por várias situações. E a perseguição, se nós não estivermos em Cristo Jesus, na força e no poder do Espírito Santo que habita em nós, a perseguição pode nos conduzir a um desânimo. A perseguição pode nos conduzir até mesmo a uma perspectiva de abandono da caminhada com Deus. Os irmãos devem lembrar daquela parábola que Jesus conta, a parábola da semeadura. Está em Marcos capítulo 4. Jesus ele fala de um tipo de solo, ele fala, tem um tipo de solo onde a semente foi jogada, mas veio o sol sobre aquela semente e ela secou. Bom, esse é um texto que você não precisa de muito esforço exegético, porque o próprio Senhor Jesus explica. E Jesus fala assim, sabe o que isso significa? Essa semente que foi lançada num solo e o sol veio e queimou, isso aponta para pessoas que ouvem a palavra de Deus, que ouvem a mensagem do Evangelho, com muita rapidez, aceitam com alegria, mas vem a perseguição, elas abandonam e fogem. Elas abandonam e fogem. Então, irmãos, a perseguição pode sim tentar criar um desânimo em nossas vidas. Mas para um servo fiel, para um cristão fiel, habitado pelo Espírito Santo de Deus, a perseguição servirá apenas para apontar, para mostrar que nós somos fiéis ao nosso Senhor. Que somos cristãos que temos uma fé firme em Jesus Cristo. E pode vir o sol mais escaldante, até mesmo nos machucar, mas continuaremos fiéis ao nosso Senhor. Bom, me permito usar aqui uma analogia. Nessa mesma carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios mesmo, só que no capítulo 5, verso 20, Paulo diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como que se Deus exortasse por nosso intermédio. Bom, os irmãos sabem que antes nós pertencíamos a um outro reino, nós pertencíamos ao reino das trevas. Todo mundo que nasce nesse mundo de nascimento natural, pertence ao reino das trevas.
Mas em Cristo Jesus, desde a eternidade, nós passamos a pertencer ao reino de Deus. E agora pertencemos a este reino. O Rei dos Reis é o nosso Senhor. Pertencentes a este reino, nós somos seus embaixadores. E somos embaixadores no mundo secularizado. Ou seja, no mundo onde Deus fica de lado. E nesse mundo secularizado, que rejeita a Deus, poxa, você como embaixador vai ser perseguido. Eu serei perseguido. O texto na primeira carta de João, né, João registra que Jesus, se eu fui odiado, e eu fui odiado primeiro pelo mundo, vocês também serão odiados por este mundo secularizado. Mas me entenda, um embaixador, mesmo na perspectiva aqui humana, na área humana, um embaixador, por exemplo, da Inglaterra, ele vem para cá, está aqui no Brasil, se acontece alguma dificuldade em nosso país, ele fica desamparado pela sua nação? Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele receberá todo o amparo necessário, meu irmão. E como eu disse, se um embaixador nessa esfera humana recebe todo o amparo, você acha que nós, embaixadores do reino de Deus, ficaremos desamparados? É óbvio que não, óbvio que não. Por isso que Paulo diz o quê? Na continuação do verso 9, agora a parte B. Perseguidos, porém não desamparados. Não somos desamparados. A perseguição ou as perseguições virão, mas não ficaremos sem o amparo do Senhor. E como eu disse, de repente você não experimenta aquela perseguição física. Ali fora não vai ter um grupo de pessoas numa caminhonete com uma arma apontada para você ou com um facão para querer cortar um braço teu, né? Mas eu já experimentei de chegar na minha família e ouvir aquelas piadinhas, sabe? Ah, aí chegou o pastor, será que ele vai passar a sacolinha do dízimo agora, né? Ah, aí resolveu ser pastor, tá lá, coloca a Bíblia, tá lá com a rapadura debaixo do braço, né? Essas coisinhas assim que são brincadeirinhas, mas é uma perseguiçãozinha velada. No trabalho, meio que te deixam de lado. Ah, chegou o irmão, vamos mudar a conversa, né? Começam a te boicotar. Eu já tive algumas dificuldades em empresas que eu trabalhei antes do Ministério Integral como pastor, que simplesmente as pessoas não gostavam de mim por eu me identificar como um cristão. E ainda quando eu falava que era um estudante de teologia, que eu estudava teologia e trabalhava numa fábrica de elevadores em Londrina, como eu me identificava como estudante de teologia, aí mais ainda, sem eu ter feito nada, apenas existir. Mas quando eu falava que era um cristão e estudante de teologia, a perseguição aparecia, mesmo que velado. Mas sabe qual é a promessa do Senhor? Não seremos desamparados. Nunca os seus filhos foram e nunca serão. Eu nunca fui desamparado pelo Senhor. Doía, assim como um sol quente, quando diz a parábola do semeador, queima, machuca, mas nunca fui desamparado. Amém, meus irmãos? As perseguições estão aí. E vou reforçar, as perseguições vêm sobre um servo fiel, sobre um servo piedoso, mas não são para nos destruir, e nem mesmo para nos sentirmos desamparados, mas para sabermos que como embaixadores do Senhor, esse mundo secularizado realmente nos rejeitará, mas permaneçamos firmes. Bom, uma última situação em que somos sustentados nas tribulações, somos sustentados nas perseguições, e por último, somos sustentados nas fraquezas. Ainda no verso 9, é dito assim: abatidos, porém não destruídos. Olha a expressão de Paulo, abatidos, porém não destruídos. O abatimento é quando nós ficamos numa situação de tristeza, enfraquecidos, uma expressão que se usa como que se prostrados, né? Prostrados em terra, esgotamento, né? Esgotamento pode ser um esgotamento mental, um esgotamento físico, né? Uma sensação realmente de fraqueza, de abatimento. Eu queria que você observasse comigo aqui, na verdade em todos esses versos, mas quando Paulo usa essa expressão de abatidos, Paulo não tem problema nenhum em reconhecer a sua fraqueza. Nenhum. Paulo ele não vê problema algum em reconhecer a sua fragilidade, o seu abatimento.
uma expressão que eu gosto muito, que Paulo usa, em Romanos 7:24. Se você quiser acompanhar comigo, fique à vontade. Eu tenho o texto aqui e farei a leitura. Romanos 7:24. Olha a expressão que o apóstolo Paulo usa. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Paulo reconhece, eu sou um homem miserável. E me entenda, isso aqui não é autodepreciação. Não é isso que Paulo está ensinando, muito menos eu, por favor. Ok? Não é isso. Mas Paulo não tem problema em reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza, que ele teve momentos de abatimento. Hoje, eu sei que o que se defende aí, mundo afora, é que você tem que ser sempre forte, sempre passar uma imagem de fortaleza, de que você é vencedor, né? Comentávamos agora há pouco, né, pastor? Lá com o pastor Roberto Brasileiro, no café, é o coach, né? A mensagem de coach. Sempre vencedor, dê aquele grito, né? Até eu brinco com meu filho, né? O grito do vencedor, né? Faz até um papel meio esquisito, né? Talvez influenciados por uma filosofia humanista hoje em dia, né? Um conceito darwinista, as pessoas estão defendendo essa ideia de que você tem que sempre mostrar força. A nossa geração é uma geração muito estética, é uma geração muito plástica. Infelizmente, deixa eu exemplificar para os irmãos, como nós vivemos cercados por uma sociedade, por essa filosofia humanista, onde você tem que, às vezes, representar e passar sempre uma imagem de força e poder, e que está tudo bem. As redes sociais, Facebook, Instagram, por aí vai. Às vezes a pessoa está com a vida dela arrebentada. Às vezes o casamento está por um fio. O casamento está uma porcaria, com perdão da expressão. Mas lá no Facebook ela está aqui, amor eterno, né? Amor eterno. A família, a foto da família parece aquela propaganda da Doriana, né? Lembra, né? Tudo perfeito, porque é uma sociedade estética, que tem valorizado muito a aparência. Um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, ele fala que o ser humano ele vive alguns estágios, e o estágio estético é o mais imaturo, é um dos mais infantilizados, quando nós nos importamos apenas com o que os outros vão falar sobre nós, ou com a aparência. Irmãos, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer o abatimento, não há nada de ruim nisso. Porque quando nós reconhecemos que estamos no pó, às vezes, e como eu disse, e repetindo as palavras do salmista no Salmo 103, quando nós reconhecemos que a nossa estrutura é pó, ao mesmo tempo eu entendo que eu dependo de Deus em tudo. Então você está me entendendo que não é uma autodepreciação. Eu sei do meu valor em Cristo Jesus, mas tudo que acontece em mim é tudo para a glória dEle. Tudo para a glória dEle, tudo vem dEle, tudo em Cristo. É o Espírito Santo em nós. Então não há nada de errado em reconhecer o abatimento da fraqueza. Nada de errado. Até porque existe uma coisa bem certa. Eu posso ser forte em algumas coisas comparando a minha vida com outras pessoas. De repente outras pessoas são bem mais fortes do que eu em certas áreas. Mas todos nós temos fraquezas. Todos nós temos fraquezas. Davi foi um camarada que teve fraquezas morais. Ou não? Ou será que eu estou exagerando aqui? Davi foi um camarada de fraquezas morais. Pedro teve suas fraquezas espirituais. Vou voltar para o pastor João, o João Calvino. João Calvino ele sofreu por aproximadamente 20 anos de enxaqueca. E nos registros diz que ele tinha que se trancar num quarto escuro para passar dor. Porque não tinha Nevralgex, né? Dorflex naquela época que você tomava. E eu costumo brincar com a minha esposa que nisso eu sou parecido com o João Calvino, porque eu tenho sinusite crônica, então às vezes quando ela ataca, eu preciso ficar num quarto escuro, né? Só nisso que eu sou parecido, porque intelecto e outras coisas não muito, né? Mas João Calvino ele sofria de artrite, a tuberculose, o que mais? Pedra nos rins. Quem teve pedra nos rins que sabe que é um negócio bem difícil, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: João Calvino era um homem frágil fisicamente. Ele tinha algumas doenças, enfrentou essas doenças por um bom tempo na sua vida, mas era um homem cheio do poder de Deus.
João Calvino foi o homem que Deus usou para estruturar a teologia reformada. João Calvino foi o homem que Deus usou para mudar a história de Genebra na Suíça. Esse homem de um corpo frágil, esse homem fisicamente frágil, era um homem que tinha dentro de si um grande tesouro. Jesus Cristo, o poder de Deus, agia nele assim como age em nós. Amém, meus irmãos? Não tenhamos receio em reconhecer as nossas fragilidades, os momentos de abatimento. Na segunda carta de Paulo ainda, só que agora no capítulo 12, no versículo 10, é dito assim, 2 Coríntios 12, verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Veja, você sabe, como eu, que Paulo aqui, ele não estava sendo um masoquista, né? Exaltando o sofrimento pelo sofrimento. Ele está dizendo, eu sofro, mas eu sofro em Cristo. Porque quando eu sou fraco, Cristo se torna a minha força. Ele é o poder de Deus agindo em mim. Por favor, me entenda. O Senhor não está interessado em usar gente que se julga muito capaz. Deus não está interessado em usar gente que se julga muito capaz. Porque gente que se julga muito capaz, provavelmente não dará a glória a Deus. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Meus irmãos, passamos por abatimentos e por fraquezas, mas somos sustentados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu ganhei do meu filho, o Daniel, já tem uns 6 anos atrás que eu ganhei dele um bonequinho do Superman, assim. Sabe aquelas feiras de escola, né? Eles fazem aquelas feiras para um ano, está se formando, tá? E meu filho chegou em casa, há 6 anos atrás, ele devia ter uns 8, 9 anos, né? E ele chegou com um bonequinho do Superman. Ele falou, pai, quero te dar esse bonequinho. Eu peguei o bonequinho. E esse bonequinho, ele fica em cima da minha mesa de trabalho até hoje. Desde aquele dia que eu ganhei dele a primeira vez. E um amigo meu, na verdade um colega de ministério, ele foi visitar minha casa. E um dia ele chegou na minha mesa de trabalho, na sala. E ele viu, eu tenho 2 objetos. Uma ampulheta, né, aquele que marca o tempo. E o bonequinho do Superman. Aí ele olhou o bonequinho do Superman e falou, ô Todão, então você acha que é o Superman, então, né? Tem um bonequinho do Superman porque acha que é o super-homem. Eu falei, cara, você está desinformado. Porque eu tenho esse bonequinho do Superman justamente para me lembrar o contrário. Porque todas as vezes que eu venho para a minha mesa de trabalho, faço as minhas orações, eu olho para esse bonequinho do Superman e digo assim, eu não sou ele. Eu não sou o super-herói. Até porque um super-herói, ele salva a si mesmo. Ele salva os outros. Eu não consigo nem me salvar, meu irmão. Quanto mais salvar alguém. Eu sou fraco, eu sou frágil. Eu não sou um super crente. Eu não sou um super homem. Eu sou o João Todão. Um filho de Deus, como um vaso de barro, mas que tem um tesouro, que é Jesus Cristo, o poder de Deus, que age na minha vida e na sua. Então não queira ser um super-herói. Porque super-heróis, eles se bastam em si mesmos. Nós não. Nós dependemos da graça de Deus. Eu preciso do Espírito Santo agindo em minha vida. Obviamente, estudo, me preparo, me dedico, incentivo meu filho, minha família e todos os irmãos que estão sob os meus cuidados a se prepararem. Mas se não for o poder de Deus em nós, nós estamos perdidos. Você está respirando aí, você está aqui, eu estou aqui. É Deus nas nossas vidas. Se chegamos até aqui esse período do ano, é Deus em nossas vidas. É o Senhor. Bom, olha a promessa então aí, quando ele fala de abatimento. No verso 9, de 2 Coríntios 4:9, o nosso texto base. Abatidos, porém não destruídos. Essa é a promessa do Senhor. Nós teremos momentos de fraqueza, nós teremos momentos de abatimento, mas isso não é para nos destruir. Não é para nos destruir. Pelo contrário, é para nos fortalecer mais ainda
e entendermos o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto eu dependo do meu Deus, o quanto eu preciso dele. Por isso que Davi, quando diz no Salmo 103, eu sou pó, ele está dizendo, diante da tua grandeza, eu sou pó. Eu sou como uma planta, e é verdade. A fraqueza é uma realidade em nossas vidas, desde a entrada do pecado no mundo. É uma herança adâmica. Mas, meus irmãos, na nova vida em Cristo Jesus, se você nasceu do Espírito, se eu nasci do Espírito Santo, se eu sou uma nova criação, há um tesouro na minha vida e na sua, Jesus Cristo. Bom, a conclusão que eu faço, eu uso o verso 10, aí de 2 Coríntios, capítulo 4, eu quero usar o versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha o que Paulo está dizendo. Os sofrimentos que vêm sobre as nossas vidas, não é para nos destruir. Nós não servimos a um Deus sádico, né? Que agora eu tenho prazer que ele sofra. Não é isso. Nós passamos por sofrimentos, nós enfrentamos tribulações, nós enfrentamos perseguições. Nós ficamos abatidos por conta das tribulações e das perseguições, mas isso não é para nos destruir, não é. O que Paulo está dizendo no verso 10 é o seguinte: nós passamos por isso por causa de Cristo, para que quando as pessoas olharem para nós, elas vão olhar para as nossas vidas e nós enfrentamos sofrimentos, mas elas vão olhar e falar, realmente, eles são filhos de Deus, porque é um poder de Deus que age nesse povo, Jesus Cristo. O que Paulo conclui aqui é que todo sofrimento que nós experimentamos, tribulações, angústias, aflições, na verdade, para um filho de Deus, deverá servir como testemunho. Testemunho. Onde ele argumenta, nos versos anteriores, como disse nos versos ali 4, 5, 6, que essa luz de Cristo o alcançou assim como nos alcançou. Então a luz de Cristo se manifestará através das nossas vidas. Porque uma coisa é bem certa, você não tem luz própria, nem eu. O nosso brilho vem do Senhor Jesus Cristo. Não somos como vagalume, que tem aquela luzinha ali, né? Não. O brilho que eu tenho, o brilho que você tem, vem da luz do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Amém, meus irmãos? Somos sustentados pelo Senhor Jesus Cristo. Sustentado nas tribulações, fazem parte da vida. Você é um ser humano assim como eu. Uma coisa que eu tenho tentado ensinar com muito cuidado, muito carinho, é que Jesus Cristo não nos veio salvar da nossa humanidade. Continuamos humanos, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. O que Jesus Cristo veio fazer é nos salvar da nossa incapacidade de dar glória a Deus. Não é isso que diz lá? Qual é o fim principal do ser humano? Não é a glória de Deus? Jesus Cristo veio nos salvar da nossa incapacidade de glorificar a Deus através das nossas vidas, mas da nossa humanidade não. Continuamos humanos, sofremos, mas no final, tudo é para Cristo. Tudo é para o Senhor. Vamos orar? Posso orar, pastor? Finalizando? Oremos. Se você quiser ficar em pé, fique à vontade, se puder, né? Senhor, nós te damos graças, rendemos louvores ao teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E Deus, esse é um momento de reflexão profunda. Mais um ano está se findando, ó Senhor. Mais um ano está se findando. E nós te agradecemos pelo sustentar do Senhor, vidas tão frágeis, tão fracas como as nossas. Uma hora estamos bem, a saúde está em ordem, a família está equilibrada, mas de repente um vento forte pode soprar, Senhor, e tudo muda. Tudo muda. Mas se estamos em Cristo Jesus, seremos sustentados nas tribulações, nas perseguições, em tempos de fraqueza e de abatimento. E tudo isso para a glória do teu santo nome. Obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado a Deus pela vida do pastor Edinaldo, por esse tempo pastoreando esta igreja, os 20 anos. Ontem foi celebrado isso. Mais 5 anos foi eleito. Que o Senhor continue fortalecendo, usando a vida dele aqui, entre este povo,
assim como tem usado também na vida do nosso presbitério, ó Deus. Obrigado por fazer parte deste momento, com estes irmãos, com este povo que foi chamado desde a eternidade, para ser um povo fiel, um povo que manifesta esse grande tesouro que há em nossas vidas, Jesus Cristo, o poder de Deus em nós. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.